Já vou passar direto para o antebraço e punho, tá? Bom, aqui vai até cotovelo. Bom. Vocês são de 6 meses, tá? Aquelas duas. Fratura de membro superior de adulto, certo? São fraturas que vão comprometer clavícula, úmero, terço superior, terço médio e cotovelo. Certo? São lesões que são fáceis de serem identificadas. Ninguém vai deixar de ver uma fratura de clavícula, uma fratura do úmero, seja na cabeça do úmero, seja no meio do osso, ou seja lá próximo ao cotovelo. Tá? Só vai acontecer isso se você não prestar atenção em certos detalhes. E aí, nós já estamos agora falando do adulto. Então já passamos do adolescente, já passamos daquela imagem que parece que é fratura, mas é linha de crescimento. Então, já não existe mais a linha de crescimento. Então, agora já é um osso adulto, formado direitinho. Então, é impossível a gente não conseguir ver uma fratura nesses ossos, no adulto. Primeiro, precisa de trauma. Ninguém vai quebrar um ossinho, a não ser que tenha alguma patologia de base no osso, ou velhinhas, certo? Ligada à osteoporose. E aí qualquer trauma, por menor que seja, é capaz de provocar uma fratura nas mulheres. Tá? Mas são lesões que têm diagnóstico fácil. A maioria dos tratamentos são conservadores, pelo menos clavícula, certo? Dificilmente você vai partir para um negócio desse. Vai trazer mais problema do que se deixasse do jeito que está, porque é uma placa com muito parafuso. Isso depois desincha, e aí fica aquela placa aqui com os parafusos aparecendo, uma coisa, entendeu? Acaba tendo que tirar a placa e os parafusos do sujeito. E aí a clavícula quebra de novo. Né? Então, opta, às vezes, por se fazer um tratamento mais simples, menos agressivo, que também costuma não dar um resultado muito bom na maioria das vezes. Clavícula, até prova em contrário, a gente vai tratar conservadoramente. A não ser que tenha uma ponta de osso querendo furar sua pele, não é isso? E aí não tem jeito, você tem que fazer uma redução cirúrgica. Tá? E aí tem os métodos, né? Tiboia, isso daqui, imobilizador em 8, uma coisa que hoje em dia praticamente ninguém usa mais, hoje opta-se mais por uma tiboia. O mobilizador em 8 eu usava muito, mas começou a dar muito trabalho, porque o sujeito tem que ficar, né? Igual um valentão o dia inteiro, peito estufado, mão na cintura, porque se ele soltar o braço, comprime o feixe neurovascular embaixo do braço, e aí começa a formigar, começa a dar dormência, aquelas coisas todas. Certo? Então, hoje não se usa mais nem esse tipo de mobilização de 8. Pior faziam ainda quando faziam isso daqui com malha tubular e algodão. Certo? 2 passos, a malha tubular vai vir para frente, né? Tem como segurar, tá? Mas, em alguns locais a gente ainda vai encontrar esse tipo de mobilização. Bom, fratura de escápula nós vamos pular, porque é uma coisa difícil de acontecer. E quando acontece, olha só, tem tanta coisa junto com ela que é melhor a gente nem lembrar da escápula. Para quebrar uma escápula tem que quebrar muita coisa na frente, então larga para lá. Fraturas proximais do úmero também são lesões que a gente vai ver isso com muita frequência em pronto-socorro, certo? Principalmente em pessoas de idade, senhoras, né? Em homens também, mas em mulheres muito mais. E são fraturas que estarão sempre normalmente ligadas ao quê? À fragilidade do osso. Osteoporose. São traumas pequenos que vão provocar determinados tipos de fraturas. Também são lesões de fácil reconhecimento. Não tem dificuldade a gente reconhecer uma lesão dessa. Tá? O detalhe é eu saber só se a coisa está dentro da articulação ou não. Mas também isso não é difícil de você
mesmo não sendo especialista, saber identificar se existe uma luxação ou não naquela lesão, tá? Eu estou passando umas coisas para vocês tentarem entender a lesão e saber como conduzir essa lesão, porque vocês não vão tratar definitivamente, tá? Então, minha preocupação maior é que vocês saibam ver a lesão. Bom, algumas situações vocês vão pegar no pronto-socorro e são os ombros fora do lugar. Isso a gente já falou desde o primeiro período de anatomia, não é isso? Qual é a possível complicação de um ombro fora do lugar? Jogar a bolsa para trás. Qual a possível complicação do ombro fora do lugar? Sei lá. Meu monitor? Hein? Explica para eles aí o que era o quadrilátero húmero tricipital. Ih! Nem ele lembra mais. Bom, nas luxações de ombro, que a maioria, a grande maioria das luxações são anteriores, apesar de a gente olhar que está para baixo, não é isso? Mas elas são anteriores. Essas lesões vão ocupar um espaço anatômico que é o quadrilátero. Espaço esse que tem duas coisas importantes ali, uma artéria e um nervo. Não é isso? Qual o nervo? Para ficar com mais raiva ainda. Qual o nervo? Nervo do sovaco. Como é que é o nome dele? Está na axila. Então é nervo axilar. Pronto. Nervo axilar. Tá certo? Então, existe aqui uma preocupação em relação à compressão do nervo axilar nessas lesões. Bom, mais uma vez, depois de 40 anos de profissão, não sei se eu já falei isso para você, mas depois de 40 anos de profissão que eu fui pegar uma luxação de ombro com lesão do axilar. Certo? Por que deve ter acontecido isso? Passou bate também. Comeu mosca? Comeu mosca? Não. Bom, alguém comeu mosca e não ter visto a lesão inicial, exatamente. Mas por quê? Esse sujeito ele veio lá de Colatina para aqui em São José do Calçado. Vai saber. Veio de carro. Não, veio andando. Veio a cavalo. Pode ter de carro, Veio a cavalo muito bom. Não, esse rapaz ele veio transferido do hospital lá, de Colatina, para São José do Calçado. Mas não veio pelo problema ortopédico, não. Veio Foi pelo machado. motivo. A bobice, ó. É um sujeito lá meio complicado, um rapazinho lá, que não gostava do negócio lá, misturando os trem. Aí a polícia deu umas conversas amigáveis com ele. Certo? E aí eu sei que o cara veio parar aqui embaixo e aí para outra coisa, para a parte abdominal. E eu fui ver esse rapaz, isso daí com mais de uma semana de lesão. Ninguém viu o ombro do rapaz fora do lugar. Certo? E aí, obviamente, depois que eu coloquei o ombro no lugar, ele não conseguia levantar o braço. Tá certo? Ele não conseguia fazer isso. Ele realmente fez compressão do nervo, mais do que devido a uma semana de cabeça do úmero fora do lugar. Aí ele comprimiu o nervo axilar, anulou o deltoide. Tá certo? Então, é muito difícil a gente pegar uma lesão aguda, certo? Está lá no livro, mas você não vai ver isso daí, só vai ver numa situação dessa, passar tempo. 3 dias, talvez, né? Precisa de dia para poder fazer a compressão, tá? Mas é uma lesão Mostra. possível. A lesão de tornozelo. Vai deixar que não me derruba não, meu santo é forte. Bom, as fraturas de ápice de úmero também não tem mistério. O único mistério nosso é lembrar que existe um negócio chamado nervo radial. E aí já foi explicado desde o primeiro período, paciente com fratura de terço médio de úmero avalia o nervo radial do sujeito. Para não dizerem depois que a culpa foi sua. Foi você que lesionou
o nervo do cara, tá? Então avaliar, mandar movimentar a mão, ver se estica os dedos da mão, sensibilidade, passa a mãozinha, vê se está sentindo, passa a mão na parte posterior, tá certo? Avaliou, tá tudo direitinho, escreve que tá tudo direitinho, pronto. Porque se você não vê isso, só imobiliza, caminha depois para o ambulatório, leva alguns dias, aí quando chegar lá que o ortopedista for avaliar, a mão do sujeito está caída. Tá certo? Então, prestar atenção nesse detalhe. Cotovelo. E, gente? Cotovelo. O que eu tenho que pensar em cotovelo? Existe um negócio chamado tríade terrível no cotovelo. São 3 lesões ao mesmo tempo. Difícil de acontecer também, mas pode acontecer. Tá? Qual é a crítica? É ali não, vai chegar no tornozelo, é do ombro mesmo. Qual que é a crise? Ele deve falar. Ele tá pulando, né? Essa crise não sabe, eu não sei. Aí, ó, vai estar chegando. Está chegando, está quase acabando a primeira parte. Hã? O que eu quero que vocês prestem atenção no cotovelo? Fratura de cabeça do rádio. Uma das coisas que mais passa despercebido em pronto-socorro. Então, temos que seguir aquela regrinha do raio-x. Sempre 2 articulações. Nunca fazer um raio-x pegando só uma articulação. Tem que ser a distal, tem que ser a proximal. Então o sujeito caiu lá na rua, caiu com a mão estendida, cotovelo flexionado, vai chegar no pronto-socorro com dor no antebraço, dor no punho, tudo, você esquece o cotovelo do sujeito. Então nesse mecanismo de queda ele pode fazer uma fratura na cabeça do rádio e você não vai ver essa fratura, porque não vai incluir o cotovelo do sujeito. Tá? Então, muito cuidado também com as fraturas de cabeça do rádio. Essa fratura a gente vê em criança. Fratura supracondiliana a gente já viu, tá? Nem mau humor. Perder tempo com isso daqui, porque em adulto dificilmente faz a fratura supracondiliana. Essa é a lesão que a gente tem que tomar cuidado. Fratura na cabeça do rádio. Tá? São fraturas que às vezes passam porque você não deu atenção àquele mecanismo de trauma. Tá certo? E está doendo mais aqui embaixo, está demasiado e você não presta atenção no cotovelo do sujeito. Está quase acabando, tá? A primeira parte. Nossa Ô, Senhora. vai. Daqui pra frente eu lembrando não quero mais. Pronto. E o que é importante dessa aí? Ele pulou tudo, só quem falou. Aqui são quantos slides?